que vocês acham que é mais importante para mudar essa situação de hoje? Dentre as várias reformas que a gente tem, o que você enxerga assim, poxa, isso aqui é um passo muito importante para que a gente possa mudar mais depois? Alguma coisa que as pessoas têm que ficar de olho para apoiar, falar, olha, isso aqui é bom, gente. Vai ter gente com discurso contrário, mas se esse tipo de coisa passar, é uma esperança de dias melhores no futuro. Reforma política. Política? Tem que mudar a forma como a gente está representado, né? E aí eu trago para vocês... Gente, a gente falou de vários problemas do Brasil aqui nesse podcast, da gangue, dos malandros no Congresso que só pensam neles, mas é possível. É possível. Eu saí da indignação e fui para ação. Sou empreendedor também, não tinha nada a ver com a política, fazia minhas coisas, tocava minha vida, até que baixou aqui. Eu falei, rapaz, eu tenho que fazer alguma coisa para deixar um legado no meu país. Como é que eu vou ser eleito deputado federal? Vamos pensar junto. Juntei gente boa intencionada, pensei, planejei, fui lá, executei e fui eleito com 207 mil votos. É possível. Cheguei lá, eu falei, rapaz, não vou conseguir fazer nada nesse Congresso. Provamos o marco legal das startups, governo digital, regularização fundiária urbana lá para a Dona Fran, que eu falei que não tem o papel passar de casa, conectividade, sabe? É possível. A gente tem que sair da indignação e ir para a ação. E isso está dentro da reforma política, é a nossa atitude. A nossa atitude de se envolver mais com política, né? Tem uma frase do Platão que o preço que você vai pagar por não se interessar por política é que você vai continuar a ser governado somente por aqueles que se interessam. Então está na hora da gente se interessar. E a reforma política, como ela só pode ser feita e votada lá pelos políticos no Congresso, reforma política raiz é na urna. É a gente pesquisando, sendo consciente e votando em gente que tem novas atitudes. Eu concordo plenamente. Se fosse citar uma coisa, reforma política, entre os projetos que me agradam é o voto distrital, acho que é um negócio que ajuda bastante. Sempre tem seus prós e contras, o voto distrital tem aí seus 5, 6 prós, alguns contras, mas é bem mais pró do que contra. Qual o pró principal do distrital, na sua opinião? O distrital, o principal é aproximar eleitor de eleito. Então, assim, hoje em São Paulo você tem lá 70 deputados e milhares de candidatos e 40 milhões de eleitores num estado gigante. Então, o custo de campanha é altíssimo, gasta já vi um número de 8 milhões por campanha, em média, para deputado. É caro, você tem que espalhar seu esforço em um lugar muito grande. O eleitor fica confuso porque ele não tem um candidato de cada partido, ele tem 500 candidatos para escolher. O distrital, a eleição fica parecida com a eleição para prefeito. Eu sou lá do Vale do Paraíba, vai ter um candidato do PT, um do PSDB, um candidato do Novo, um do DEM, e vai ter 3, 4 com chance real, e você vai olhar, pô, esses são os 3, 4 caras. E aí é muito mais fácil lembrar depois e cobrar. É o cara do Vale do Paraíba. E tem um outro fenômeno interessante que é o chamado o fenômeno do opositor. Então, quando você tem 2 mil candidatos em São Paulo, não é interessante para nenhum político cobrar e perseguir e botar o dedo no olho do outro. Porque cada um tem que cuidar do seu. Não adianta, por exemplo, o Vinícius brigar com o Zé, porque tem outros 500 caras. Quando você tem o distrital, você tem o cara que levou o distrito, por exemplo, vamos supor que o Poit levou. E tem o cara que ficou em segundo lugar, que quer derrubar ele na próxima eleição. Que tem todo o interesse para ficar de olho no Poit. E vai ficar em cima, marcação cerrada. Imagina se ele votar Imagina se tiver um distrital e ele votar pró-fundão eleitoral. O adversário do Poit vai sair fazendo pizza. Ah, votou fundão, quer enfiar o dedo no seu bolso e tal. Então você tem sempre o vice, né, o vice no sentido segundo, colocado a oposição, controlando o ganhador. Então a eleição é mais barata, menor, as pessoas entendem, acompanham mais de perto e está muito mais de olho, inclusive, o opositor. Aí tem os contras também, a pauta fica um pouco mais provinciana, mais regional, então vai falar mais da ponte, da região, coisa do que pautas ideológicas de interesse nacional. Não é uma panaceia no sentido que cura tudo, mas no cenário que o Brasil está hoje, eu apostaria no distrital como uma das coisas mais importantes. Acha que passa isso? Eu acho que passa a hora que a gente fizer a reforma política na urna, que a gente já tentou passar agora, numa mini reforma política, e não foi. Eles queriam fazer o distritão. O que era o distritão? São Paulo tem 70 deputados, São Paulo inteiro vai ser só um distrito, vai ser os 70 mais votados. Cara, aí não muda nada. É pior. Vai ter que correr o estado inteiro e vai ganhar os mais famosos, os caciques políticos, quando você falou do fundo. Que tem mais dinheiro do fundo. O cara, quem é que decide quanto que vai do fundo para cada político, cada candidato do seu próprio partido? É o cacique. Aí o distrital, infelizmente, não passou. Mas eu acho que uma hora vai passar. Além do distrital, a gente tem o recall, por exemplo, eleitoral para estudar. Ah, o cara apresenta o programa de governo, fala o que ele vai fazer. Não cumpriu o que prometeu, meu irmão? Posso fazer o recall. A gente não faz o recall da geladeira, do carro e tudo.
pode fazer o recall político também. Então tem uma série de mudanças na reforma política que vai melhorar a representatividade. Uma coisa só, para finalizar minha fala, gente, menos polarização, menos extremismo político no Brasil. Não precisa ser 880. A verdadeira boa política é você aprender a conversar com quem discorda de você. Não conversar somente com quem concorda. E a hora que a gente tiver mais diálogo, sabe, mais conversa, mais escuta, a gente vai ter um resultado melhor para o cidadão. Porque senão vai sempre ficar polarizado, é um brigando com o outro, é um extremando com o outro. Isso só interessa para eles. Quem perde é o povo aqui embaixo. É isso, né, Boludinha? É isso. Alguma colocação? Eu ia falar um monte de coisa, mas eu vou falar da pessoa que faz a corrupção interna ali dela, né? Então, você quer mudar tanta coisa, quer falar do corrupto, mas segue fazendo um monte de mini corrupções em casa, no seu dia a dia, na sua própria empresa, passando a perna no outro. Então, acho que seria isso. Deixe de fazer pequenas corrupções diárias. Foi a frase de quem que você citou, Alexandre? De que a democracia, ela nos dá os políticos que nós merecemos? Era do George Bernard Shaw. Jamais é. ia ouvir O esse pessoal nome. reclama lá do pessoal de Brasília, mas faz igual, né, muitas vezes. É.